Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! No dia 1º de abril de 1964, os militares tomaram o poder sob o argumento de combater a ameaça comunista. A ameaça comunista. A ameaça comunista nunca existiu, a rigor. Bom, sobre a ditadura, eu queria falar especificamente da minha experiência como estudante da UNB naquela época, em que a gente muitas vezes teve que sair daqui do campus escondido dentro de porta-mala de carro e coisas semelhantes, diante da perseguição feita pelos militares. O campus foi invadido, todo mundo sabe disso, tanques tomaram isso aqui, invadiram toda essa área, estudantes foram presos, aquele campo de vôlei até hoje é considerado um local muito importante na história, nossa história de resistência, porque ali onde foram todos concentrados, debaixo de armas, etc. E, quer dizer, aquele clima de terror que havia naquela época era o que dominava a vida diária e a conversa diária entre os estudantes. Todos os estudantes aqui vivíamos um período de muita apreensão, uma apreensão permanente. Naquela época, é evidente que para o governo era conveniente rotular todos os que se opunham ao regime de esquerdistas. Ninguém conseguia raciocinar em termos de uma oposição que não tinha uma marca de esquerda ou de extrema esquerda ou de centro-esquerda. Todos eram considerados esquerdistas. O cenário não mudou muito. 52 anos depois, a esquerda foi retratada como ameaça novamente. Depois de 13 anos com o PT no poder, uma nova onda surgiu, o antipetismo. Do PT, chega até a arrepiar, entendeu? Não, o PT. Quem foi o PT? Bom, a construção do antipetismo, ela vem desde o surgimento do petismo, né? Nos anos 80, né? Eu participei da fundação do partido, eu nunca fui petista, mas eu achava que era necessário haver um partido de trabalhadores, né? E nem era visto como partido de esquerda, era um partido de trabalhadores. Então eu ajudei a conseguir as filiações, mas eu não me filiei, né? Mas apoiei o surgimento do partido, na época eu morava no Paraná, mas desde essa época o partido sempre sofreu ataques por ser o partido pela história dele, pelas relações dele. Então não dá para a gente dizer que houve um momento em que o PT foi bem visto, né? Ele já nasce de movimento operário grevista, então ele já não nasce de uma forma bem vista, né? A mídia tradicional, a mídia do mainstream, ela sempre se posicionou do lado dos bancos, do lado dos seus interesses econômicos. A gente não pode esquecer as ligações da grande imprensa, né? Então, nesse sentido, sempre houve uma cobertura classista, se a gente dissesse, né? Então, você já tem um trabalho de desconstrução que ele é desde o surgimento do partido. A gente está vivendo um momento de muita dificuldade e a comunicação não é o nó disso tudo. Eu acho que a gente precisa ter um trabalho de base mesmo e pensar que isso é de longo prazo, né? Só que a fome tem pressa, né? E ela está aí de volta. Então essas contradições são muito difíceis de lidar, principalmente para quem como é professora de comunicação. Aí dói mais. O golpe teve uma forte
conotação machista, né? Tanto que quando você vai olhar as movimentações de rua contra a Dilma, contra não sei o quê, aí o forte é a misoginia, o forte é por aí. Tanto que não tem proposta. Politicamente, não tem proposta. Entendeu? Mas quando você olha o mapa da votação do impeachment e depois você continua olhando aquela votação absurda que fez a gente ficar daquela PEC da morte, fez a gente ficar 20 anos sem que tá, o inferno agora é isso, né? Ali você tinha a questão econômica e são os mesmos. E eram os mesmos que tinham votado favoravelmente antes, porque os interesses estavam lá, que era o tal do mensalão, do PT e tal, que era o quê? Pagando os partidos para garantirem que os partidos votassem a favor. Após o golpe, Temer toma o poder. Quando menos se esperava, o maior representante da esquerda brasileira é preso sem provas, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a prisão de Lula, tudo se tornou mais fácil. A direita nunca esteve tão forte. Com isso, Bolsonaro, seu grande rival, vence as eleições contra Haddad e toma o poder. E agora, como a esquerda se encontra diante deste cenário? A gente fez uma campanha movimento que teve muita passagem em sala, que tomou a universidade com adesivos, com cartazes, com cor, com vida, para poder construir uma gestão que possa fazer com que a UNB se mobilize no meio de todos esses ataques que a gente está passando. Porque a gente está vendo que o governo Bolsonaro e o ministro Weintraub têm feito muitos ataques à universidade. Esses ataques à educação vêm acontecendo desde 2016, né, com o impeachment. Em 2016 a gente teve a aprovação da emenda constitucional 95, que colocou teto nos gastos com educação e que desde que isso aconteceu foi precarizando cada vez mais a educação no nosso país. A gente teve a aprovação da reforma do ensino médio, a gente teve a lei da mordaça. E agora, nessa mudança de governo, a situação está piorando bastante. No começo do ano, o Bolsonaro cortou os gastos com a UNB. E eu acho que esse ataque direto à educação vem como forma de precarizar o ensino das classes mais baixas. Minha metralhadora cheia de mágoas, eu sou o cara. Bom, eu acho que esse tipo de mobilização, para poder alterar as esferas mais altas do governo, a gente precisa da base. E o melhor movimento que tem é juntar as entidades de base, as entidades estudantis, os sindicatos, as associações, todas essas pessoas, todos os trabalhadores, os estudantes, para justamente, a partir disso, conseguir mobilizar a população. Na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Olha, o governo atual afeta não só a mim, mas a todos os brasileiros, principalmente a população negra, que é a que sofre no dia a dia pelos cortes, as políticas públicas que estão sendo dizimadas, a violência que está aumentando. Ele me afeta de diversas formas. Primeiro, na soberania nacional, entregando toda a riqueza do país, quer entregar às estatais, todo o patrimônio que o povo brasileiro levou séculos para construir e ele quer entregar. Amanhã nós temos mais um leilão do pré-sal, que é mais uma entrega do passaporte que o Brasil tinha para o futuro, para a nossa juventude, que era para a saúde e educação, os royalties. Ele me afeta com o desemprego, porque o desemprego são mais ambulantes, mais pessoas pedindo na rua, mais pessoas passando fome, mais insegurança para toda a sociedade. Ele nos afeta com a milícia. Aí a Marielle, assassinada, ao que tudo indica,
a mando da família Bolsonaro ou de pessoas ligadas a ele. Então, uma pessoa, mulher, negra da periferia, o que vai ser desse povo nosso brasileiro com esse desgoverno? Não é um governo, é um desgoverno. Que eu espero, queira Deus, que caia logo. Se continuamos construindo esta resistência trançada no afeto, trançada no riso, mas trançada com a coragem, para dizer que a gente segue exigindo justiça para Marielle. Nós queremos saber quem estava na casa 58. Nós sabemos que quando eles querem liberar as armas, eles querem armar as milícias, porque este é um governo de milicianos. Eu vejo o futuro, repetir o passado. Eu vejo o desejo de grandes novidades. O tempo não para.